Fala pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui com um convidado muito importante, que é o André Luiz, e vamos falar sobre um tema que é pouco falado, que é sobre o autismo. Quer se apresentar primeiro, André? Sim, é muito prazer, pessoal. Eu sou André Luiz, eu tenho 24 anos, eu tenho um perfil no TikTok que se chama A Voz do Cosplayer, que como o nome diz é um canal que eu dou voz aos cosplayers, que eu entrevisto eles, eu faço uma cobertura geral do evento. É basicamente isso que eu faço. Eu também falo sobre algumas curiosidades que pintam na minha cabeça, assim, às vezes. E é basicamente isso que eu faço. Gente, sigam muito o André, viu? O canal dele é maravilhoso. E vamos com a primeira pergunta, André. A primeira. Com quantos anos você descobriu que era autista? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui diagnosticado com autismo em 2008, em mês de dezembro. Isso daí já faz acho que mais uns 15 anos. E a minha mãe, ela acabou percebendo, né, do jeito que eu me comportava, que eu não parava de andar para um lado e para o outro quieto da casa. Aquelas coisas, né, que criança faz, né? Mas só que tinha algo a mais, sabe? Então, a minha mãe acabou reparando isso e aí depois aí começou o processo de encaminhamento, né? Ok, gente. Agora eu vou para a segunda pergunta. Como foi o processo até receber o diagnóstico? Como você se sentiu, André? Cara, assim, o processo o que eu posso falar para vocês é que eu passei por diversas consultas, obviamente, e não só isso, mas há também acompanhamento, tipo terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, essas coisas todas. Foi aí que descobriram, né, a partir de uns exames e tudo, que eu fui diagnosticado com autismo. Inclusive, eu até vou mostrar aqui para vocês. Ó, é, essa daqui é a minha carteira de autismo que eu fiz em 2024, né? Bom, basicamente isso, foi muita consulta, para falar a verdade. André. Agora vamos para a terceira pergunta. O que mudou na sua vida depois que você descobriu o autismo? Cara, no começo foi bem complicado. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe ela chorou bastante. Minha mãe ela chorou bastante porque ela achou, né, tava com aquele medo, com aquele receio de, ai, nossa, será que o meu filho vai se integrar bem na sociedade? Isso, não sei o quê, aquelas coisas que todo mundo tem medo quando diagnostica alguma coisa diferente, assim, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu posso falar que, tipo, por exemplo, na época de escola, meus primeiros 5 anos de escola, depois que eu fui diagnosticado com autismo, foi complicado. Tipo, por exemplo, na creche, por exemplo, eu chorava muito, eu ficava muito isolado. E aí foi pro ensino fundamental, as coisas piorou muito. Entre 2009 para 2012 foi a época mais complicada assim que eu tive em toda a minha vida, porque porque os professores daquela escola que dava ensino fundamental para as crianças, eles não estavam muito bem preparados. Então foi bem complicado assim, mas obviamente não faltou cuidados assim, né? A minha mãe foi atrás de bastante coisa, foi atrás de consulta, foi atrás de medicamento que o médico foram receitando para mim. O que não faltou foi cuidado, mas no começo foi bem complicado. Vamos para a próxima pergunta. Você acha que as pessoas entendem corretamente o que é o autismo? Sinceramente, não. Por quê? Sinceramente, não, porque, tipo, a gente sabe o país que a gente vive, tá ligado? Porque, infelizmente, a gente vive num país que tem muita discriminação por aí, entendeu? Exatamente. E as pessoas acham que autismo é uma coisa é uma frescura. Tem muita gente que é bem preconceituosa, tem gente que fica falando, Ai, que autismo é uma frescura, ai, é só uma mudancinha de nada. gente, é por esses motivos que eu acho que nós não tá ainda muito preparado para falar desses assuntos, entendeu? Por mais que a gente tenha uma população muito grande de autistas aqui no Brasil, as pessoas ainda não entendem muito. E tem muitos países que, infelizmente, gente,
eles não aceitam a realidade dos seus filhos. Infelizmente acontece isso, mas só que, cara, o que não falta é conhecimento. O que não falta é ter pelo menos um pingo de conhecimento, porque se a gente tivesse pelo menos, se a gente se dedicasse algum momento na nossa vida para que a gente possa entender um pouco mais sobre o autismo e sobre as mudanças que isso causa na nossa vida, talvez a gente estaria mais preparado e assim psicologicamente para a gente entender o que é o autismo em si. Legal, André, bem colocado. Agora vamos para a quinta pergunta. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia? Olha, eu vou falar uma coisa aqui para quem é pai ou mãe de autista vai se identificar. Ansiedade. Ansiedade é um negócio que autista sofre bastante, entendeu? Eu, por exemplo, eu posso falar isso. Eu sou uma pessoa ansiosa, entendeu? Eu sou uma pessoa bem ansiosa. E para vocês terem ideia, minha ansiedade é uma ansiedade hipocondríaca, tá ligado? Às vezes tipo, sabe quando a pessoa tá com uma dorzinha de nada? Uma dorzinha de nada, tipo uma dor de cabeça espontânea, assim. Todo mundo tem uma dor de cabeça, assim. Às vezes se irritou muito, às vezes é alguma gripe. Às vezes quando bate essa ansiedade hipocondríaca em mim, eu às vezes acabo pensando que só pra você ter ideia, teve uma vez que eu achei que eu tava com meningite. Nossa, André. Meningite, para quem não sabe, é uma doença que fica bem aqui no meio do cérebro. E, cara, a gente tem que entender isso, tem que entender essas ansiedades. Porque, tipo, quando o assunto é ansiedade, quando o assunto é autista, é uma coisa que a gente entende muito. E todo mundo vai falar assim, Andaluz, mas todo mundo quando está no momento de desespero, todo mundo sente ansiedade. Mas, gente, quando o assunto é autismo, a gente domina muito esse assunto, porque a gente sofre demais, assim, às vezes. Então quando o assunto é ansiedade e autismo, a gente tem que dar um carinho, uma atenção mais especial, assim. Eu falaria isso até para uma pessoa que não tem autismo, que tem ansiedade, assim, crise de ansiedade, assim, tem que dar um pouco de carinho, assim, também. É muito sério a ansiedade, né, André? Eu sei bem como que é. Vamos para a sexta pergunta? Vamos. Existe algo que as pessoas fazem que te incomoda sem perceber? Vou falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que acontece comigo, assim, muito. Isso já aconteceu comigo antigamente também. Hoje em dia não com tanta frequência, mas acontece. Que eu não sei identificar o que é brincadeira e o que é sério. Eu não sei qual é qual, entendeu? Tipo, às vezes a pessoa tá falando... Sabe aquelas coisas de múltiplo sentido? De duplo sentido? Então, tipo, às vezes eu não sei o que é... Eu não sei se a pessoa tá falando isso pra brincar, pra fazer aquela zoeira sadia, sabe? Ou se a pessoa tá falando no intuito de ofender. Então, eu acredito que essa, sim, seja uma das maiores dificuldades, assim, que eu passo, assim, sabe? De compreensão, assim, do que é brincadeira e o que não é. Vamos para a sétima pergunta. Quais situações costumam te deixar mais confortável e feliz? Olha, basicamente fazendo aquilo que te deixa feliz, né? Tipo, um hobby que você tem. Tipo, por exemplo, às vezes eu gosto de desenhar, às vezes eu gosto, dependendo do dia, né? Eu frequento o evento de cosplays, né? Pra fazer um pouco mais do meu trabalho, né? Do meu canal. Cara, basicamente isso. Teve algumas coisas assim que já passou pela minha vida que já me deixou assim muito feliz, mas basicamente o que eu tenho para falar é assim, faça alguma coisa que vai te deixar feliz. Tipo, às vezes você gosta de desenhar, você pode desenhar, fazer tipo um origami, alguma coisa assim. Eu já fui muito do origami, isso daí depois eu vou contar mais tarde. Mas cara, foi basicamente assim, fazendo aquilo tudo que eu gosto. Vamos para a oitava pergunta. Você tem alguma sensibilidade a sons, luzes, cheiros ou texturas? Cara, isso daí é uma coisa muito interessante, né? Porque, tipo, hoje em dia eu tenho um problema muito grande com o barulho de trovão.
eu tenho muito problema com esses barulhos de trovão, porque, tipo assim, é um negócio muito imprevisível. É muito imprevisível, porque, tipo, você não sabe se vai vir um barulho fraco, um barulho que vai chegar a ponto até de estremecer a persiana da janela. Mas, na verdade, isso daí é uma coisa que autista também tem bastante, sabe? Que é sensibilidade a texturas, sons, cheiros. Isso daí vira e mexe acontece comigo, mas, tipo, não com tanta frequência. Mas quando o assunto é som, barulho de trovão me incomoda um pouco. Eu, por exemplo, eu já tive um problema com barulho de fogos de artifício. Eu já tive problema com isso, só que aí depois, o que aconteceu foi o seguinte, meu pai, ele teve uma ideia brilhante. Ele pensou assim, não, eu vou acabar com o medo de fogos de artifício desse menino comprando fogos de artifício. E deu certo. Olha que E deu legal. certo. Ele comprou e ele mesmo soltou os fogos ou te chamou pra soltar? Não, a gente foi soltando junto, entendeu? E aí depois eu acabei perdendo o medo. Só a questão dos trovões é meio complicado, tá ligado? Porque é um negócio muito imprevisível. Porque, tipo, como eu falei, você não sabe se vai vir uma rajada alta pra caramba, sabe? Ou um barulho fraco. Então eu tenho um pouco de problema com isso. Entendi, André, perfeito. Como você prefere que as pessoas se comuniquem com você? Da forma mais clara possível, sabe? Porque como eu falei, tem algumas coisas que eu não compreendo de primeira, sabe? Basicamente é isso, eu quero que as pessoas se comuniquem comigo de uma forma que eu consiga compreender. Porque, galera, como é autismo, a gente acaba, às vezes a gente acaba entendendo muito ao pé da letra, sabe? A gente não vai acabar entendendo muito bem às vezes. Então basicamente é isso, que as pessoas se comuniquem de uma forma mais clara possível e que explique um pouquinho melhor. Qual foi o maior preconceito ou mito sobre o autismo que você já enfrentou? Cara, teve um episódio que aconteceu comigo. Eu tava na rua, né? Eu tava na rua brincando com um moleque. Aí do nada chegou uma menina, uma criança assim. Aí ela falou assim pro menino que tava brincando junto comigo, falou assim, ó, não fica perto dele porque a doença dele pode acabar sendo transmitida. tipo, como se fosse algo contagioso. Cara, eu fiquei completamente arrasado, porque tipo, mano, é uma criança, tá ligado? É uma criança, você não pode... Eu sei que tem gente que vai Falar assim, De Luiz, mas é uma criança. Criança não vai entender as coisas de primeira. Ô, gente, pelo amor de Deus, tem que impor uns limites no filho. Tem que impor um certo de limite pro filho para ele entender o que é certo e o que é errado. Porque senão a criança vai crescer um monstro na sociedade. Guarda isso que eu tô dizendo para vocês, que isso daí é bom. Doutrine bem os seus filhos, porque senão para eles crescerem uns monstrinhos na sociedade, é isso aqui, ó, muito rápido. Gente, eu concordo com o que a André disse. A criação de hoje é uma criação muito lixo. Eu vejo muita coisa assim, sabe? Antigamente a criação era mais rígida. Hoje não, hoje os pais eles passam muita mão na cabeça dessas crianças. E elas acabam sim virando uns adultos tóxicos. E eu acho assim que o costume de casa vem à praça. Os filhos, eles são um reflexo dos pais. Então, se ele não tem um bom comportamento com o próximo, isso significa que os pais também não têm. E isso tem que ser visto. Concorda, André? Concordo plenamente, isso é muito importante. É muito importante que você dê um pouco de educação para os seus filhos, para eles entenderem o que é o autismo. Porque, como eu falei isso desde o início, porque o fato de você dedicar um momento da sua vida para você entender o que é o autismo, talvez você não vai ter aquele preconceito besta, sabe? Tipo, falar que autismo é uma coisa, é qualquer coisa, é uma coisa meio boba. Então é importante que você eduque seus filhos com certeza, para eles não crescerem verdadeiros monstros. Ai, gente. Vamos para a próxima. Ai, André, só você mesmo.
O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o autismo? Olha, eu queria complementar uma coisa aqui da última pergunta, que é basicamente as pessoas falar que autismo é uma doença. Gente, entende um negócio, autismo não é uma doença, é uma genética diferenciada, entendeu? É uma genética diferenciada, não é uma doença, tá ligado? E se fosse uma doença, se fosse realmente uma doença, podia ter tratamento, você concorda? Se fosse realmente uma doença, podia ter tratamento. Isso não significa que autismo também tem um tratamento para a criança se sentir bem, né? Tem as medicações tudo certinho para ela não ter crise de ansiedade, para ela não ter crise de choro, entendeu? Isso também acontece comigo. Eu também tenho crise de ansiedade, eu também tenho crise de choro. Então, eu só queria que as pessoas entendessem que autismo não é uma doença, é uma genética diferente. Basicamente isso. Como é a sua experiência em ambientes com muitas pessoas? Assim, eu vou falar uma coisa pra você. Antigamente já aconteceu um episódio comigo Antigamente eu não me dava muito bem com um ambiente que tinha muitas pessoas. Eu não me dava muito bem. Tipo, só pra vocês terem uma ideia, eu vou contar uma história aqui pra vocês terem ideia do que aconteceu. Eu tava numa igreja e tava acontecendo aquela sessão de exorcismo, sabe? Aquela parte que é um pouco caótica da igreja. E aí, tipo, embora a igreja tinha ventilador, as portas estavam todas abertas, tava muito quente. Tava muito quente o dia. E aí os caras tiveram a brilhante ideia de colocar todo mundo pra frente. E eu fiquei naquele amontoado de gente, eu vi a minha pressão caindo e eu desmaiei. Isso já aconteceu comigo. E só pra vocês terem ideia, teve uma vez que os fiéis estavam olhando, achando que eu tava possuído. Olha as ideias. Olha as ideias. Eles colocaram a mão na minha cabeça falando assim, sai desse corpo que não te pertence, aquelas coisas que todo mundo fala. Sabe? E aí, tipo, isso é verdade, juro pra você. Isso é verdade. Aí depois o que aconteceu? O que aconteceu a minha mãe acalmou toda a situação, eu voltei ao normal. Depois a igreja voltou a ter aquele clima mais social, assim, mais bonitinho, né, e tal. Mas, cara, o que eu posso falar, assim, pra vocês é que isso mudou muito. Porque conforme o tempo eu fui amadurecendo, tá ligado? Eu fui me tornando uma pessoa mais forte. Foi até aí que eu comecei a conhecer evento de cosplay. Porque todo mundo sabe que evento de cosplay é cheio de gente. Ainda mais, né, tipo, é muito barulho, essas coisas todas. Se bem que barulho num evento de cosplay não me incomoda muito. Aí depois que eu conheci esse mundo que eu vivo agora, que é de evento de cosplay, entrevistar os cosplayers, foi tipo assim uma nota de confirmação para perceber que eu me superei àquela fase. André, desculpa por eu ter rido, mas Não tem problema. Você vai entender que às vezes eu gosto de dar um gatilho cômico nas coisas para as coisas não ficar muito sérias. Não interpreta isso mal, pelo amor de Deus. Não. Você possui algum interesse especial ou hiperfoco? Se sim, qual? Cara, eu já tive vários. Vou falar uma coisa pra você, já tive vários assim. Quais deles? Olha, eu vou começar contando de trás pra frente, sabe? Na época de escola, na época de ensino fundamental, eu gostava muito de aprender sobre corpo humano, entendeu? Aprender sobre corpo humano, sobre os órgãos, essas paradas todas. Aí depois eu comecei a me viciar em aviões mesmo. Aí depois eu me viciei em origami. Aí depois eu me viciei em pipa. E aí depois eu conheci o mundo do cosplay. E aí se tornou atualmente assim, o meu hiperfoco, assim. Tem um outro que eu esqueci de falar, que desde que eu comecei a andar pela primeira vez de metrô, se eu não estiver enganado, no dia 29 de novembro de 2014, eu comecei a criar um hiperfoco no metrô. Hoje em dia tem uns hiperfocos assim no metrô, mas não com tanta frequência. Se eu tivesse que ranquear, eu falaria cosplay em primeiro,
metrô em segundo e origami em terceiro. O que te ajuda quando você está sobrecarregado emocionalmente? Bom, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu quando eu tô sobrecarregado emocionalmente, eu geralmente eu tomo medicação, né? Eu tomo uma medicação para ansiedade. Quem aí é pai ou mãe de autista vai se identificar que é risperidona. Risperidona de 2 miligramas que eu tomo. Eu falo o nome do remédio, não tô nem aí. Eu tomo risperidona de noite e eu tomo fluoxetina de manhã para poder dar uma tranquilizada em mim no serviço, quando eu estou trabalhando, porque geralmente às vezes pode ter momentos que eu posso ficar muito ansioso, então se eu tomar esses medicamentos eu fico melhorzinho. Sua família reagiu ao diagnóstico? Cara, basicamente o que eu tinha falado anteriormente, a minha mãe ela chorou muito, tá ligado? Meu pai demorou um pouco para entender essa questão, mas a minha mãe ela chorou porque ela estava muito preocupada, ela achou que eu não ia conseguir me integrar bem na sociedade. Então, cara, foi basicamente isso. Meus irmãos também ficaram um pouco assustados. Então, tipo, foi bem complicado assim, mas obviamente o que não faltou é cuidado, né? Como foi a sua experiência na escola ou no trabalho? Como eu tinha falado para vocês, a minha experiência na escola, no começo foi bem trágico assim, sabe? No começo eu tinha muita dificuldade para aprender algumas coisas. A matéria que eu mais gosto na escola é matemática. Era a que eu mais dominava. Mas tinha alguns momentos que eu precisava de uma mãozinha. Só que aí com o tempo eu fui melhorando isso, tá ligado? E aí depois o que acontece foi o seguinte, eu fiquei numa escola durante, como eu falei pra vocês, entre 2009 para 2012, eu fiquei numa escola estudando ensino fundamental, os primeiros assim, sabe? E aí, tipo, no começo foi bem complicado. Aí a minha mãe me mudou pra uma escola que era mais perto de casa, achando que ia ser pior, mas melhorou muito. Aí depois, no trabalho, né, eu comecei a trabalhar no emprego que eu mais queria na minha vida, que era trabalhar no metrô. Eu trabalhei numa parte que era de comunicação visual, que fazia placas, testeiras, assim, sabe? Inclusive, se vocês estiverem andando de metrô e ficar olhando algumas testeiras, algumas placas de destino de estação, sabe que eu já botei uma mãozinha ali. E aí, o que acontece? Só que o que aconteceu? Essa experiência, ela foi um pouco traumatizante, porque foi em ano de pandemia. Foi em 2020, o ano que começou a pandemia. Então, tipo, eu fiquei em casa pelo menos uns 8 meses, mais ou menos. Eu fiquei uns 8 meses, acho que 7, 8 meses, se eu não estiver enganado. E aí depois eu voltei a completar minha experiência de 1 ano, porque eu estava sendo jovem aprendiz, né? E eu completei lá presencialmente alguns momentos, obviamente tomando alguns cuidados, né? Tipo, colocando máscara, passando álcool em gel. Basicamente é isso. Como você sente que recebe o apoio necessário da sociedade? Essa é uma pergunta bem difícil, né, André? Olha, é difícil mesmo, porque, tipo, por exemplo, esse ano, o começo desse ano está sendo bem complicado para mim, porque eu sinto que parece que sabe aquela sensação de que parece que os seus direitos foi meio que bloqueado? Eu fiquei com aquela sensação, porque, tipo, eu fui renovar cartão de Vale Transporte e, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa burocracia que tem com esses negócios de laudo é um negócio que quebra as pernas do autista e os pais do autista. Então é um negócio muito complicado, porque, tipo, eu queria muito que os laudos fossem permanentes, entendeu?
Que aí não tem esse problema de ficar mudando o laudo toda hora, entendeu? E, então eu sinto que eu ainda não estou recebendo muita ajuda da sociedade ainda nessas questões. Lógico, tem gente ainda que está comprometendo para que esses auxílios entrem em vigor, né? Mas por enquanto ainda está muito difícil. Existe algo que você gostaria que fosse diferente para as pessoas autistas? Basicamente isso que eu tinha falado antes, né? Que os laudos fossem permanentes. Que aí depois não vai ter aquela treta toda de ter que ficar passando em neurologista. Porque, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Neurologista pra passar é complicado. É complicado. Porque, tipo, demora muito pra ser chamado. Eu mesmo tô passando por isso. Então, cara, basicamente eu queria que o laudo fosse permanente. Olha, que fique de observação, hein? Qual conselho você daria para alguém que acabou de receber um diagnóstico de autismo? Olha, uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, eu falei brincando aqui algumas coisas, mas eu vou falar sério aqui para vocês. Pais, primeiramente, vamos ter calma, tá? O autismo não é um bicho de 7 cabeças, não é uma barata na sua cama, não é um escorpião no teu sapato, não é uma pedra no teu sapato. Cara, tenha um pouco de calma e vai em busca de auxílios, vai em busca de ajuda, de tratamento para o seu filho, porque isso é uma coisa primordial para ele crescer firme e forte para essa sociedade que hoje em dia está muito complicado, né? E eu quero deixar também claro uma coisa aqui para os autistas, para os autistas que querem ser alguém na sociedade, entenda um negócio aqui, entenda um papo aqui que eu vou dar para vocês. Vocês têm que entender que assim, sonhos não têm pernas, mas você tem, então você tem que correr atrás. É isso aí, André, nossa. Tem que correr atrás, entendeu? E outra coisa muito importante, se ajude. Se ajude por quê? Porque você é uma pessoa tão humana quanto uma pessoa que não tem autismo. Você é ser humano também. Então, se você fez alguma coisa certa, você fez certo. Se você fez alguma coisa errada, você paga, entendeu? Se você cometeu um crime, você paga. Então você tem que entender isso. Se ajuda, pelo amor de Deus. É isso aí, André. Nossa, muito lindo, hein? Gostei dessa sua colocação. O que você mais gostaria que as pessoas perguntassem a você sobre o autismo? Tipo, o que eu queria, assim, de pergunta é se as pessoas chegassem pra mim e falassem assim: André Luiz, você tá se sentindo feliz com a pessoa que você é? Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque, tipo, cara, depois de eu ter contado aqui pra vocês, depois de eu ter contado um pouco da minha história de vida, assim, pra vocês, um negócio, assim, foi um pouco pesado, assim, pra minha vida. E chegar onde eu cheguei, de eu estar trabalhando, de eu estar tendo a minha própria grana, de eu estar frequentando os lugares que eu gosto, graças ao fruto do meu trabalho. Forte abraço, Lojas Mel. Se eu não tivesse isso, talvez eu não teria muito orgulho de mim. Mas o que obviamente não faltou para mim foi cuidados, né? Porque, tipo, e o que também não faltou para mim foi dedicação, porque eu sempre quis, assim, querer achar um jeito de querer fazer meu nome, assim, na sociedade. E eu tô fazendo aos poucos, né? Não, obviamente demora muito para fazer, mas eu tento fazer aos poucos, porque a gente não consegue o sucesso de uma hora para outra. A gente vai subindo a escada aos poucos, mas a gente consegue chegar lá. São 21 perguntas, né, no total. 21, número 21. Se você pudesse desfazer um único mito sobre o autismo, qual seria e por quê? Olha, eu até pensei em falar sobre esse negócio, um negócio que eu tinha falado sobre autismo é uma doença. Eu queria... Teve uma vez que já aconteceu isso comigo, de tipo, sabe quando a pessoa está tentando te defender
sabe? Ah, não faz isso não, porque ele é doente, não faz essas coisas com ele não. Tipo, eu até entendo que a pessoa tá tentando me ajudar, mas só que, na verdade, a pessoa já tá contando uma mentira, porque autismo não é uma doença, entendeu? É basicamente isso, a única coisa que eu tenho pra falar, tipo, se eu tivesse que desmistificar um mito assim, é basicamente falar que autismo não é uma doença, é uma genética diferenciada. Bom, gente, já chegou ao final. Quer deixar algum conselho para o pessoal que tem autismo, André? O conselho que você dá para eles no geral? Corra atrás dos seus sonhos e se ajude. É isso aí, vocês estão vendo, né? Vocês são capazes. Como ele disse, vocês são tão humanos quanto os outros, entendeu? Então, corra atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque tudo depende de você. É isso aí, rapaziada. E me sigam aí nas redes sociais aí. Me siga no canal no YouTube, A Voz do Cosplayer. O TikTok também tem o mesmo nome, A Voz do Cosplayer. E Instagram também, A Voz do Cosplayer. Para quem quer me procurar pelo nome do perfil, no Instagram é André da Voz COP. Gente, sigam muito o André, viu? Ele posta muito conteúdos legais lá. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!